Queridos, esse texto que nós lemos, ele nos fala a respeito da história de Abraão, aquele que recebeu do Senhor a promessa de ser o pai de uma grande nação. O homem que recebeu do Senhor a promessa de ser o pai de uma grande nação, tendo já 90 anos. O homem que recebeu a promessa de ser o pai de uma grande nação, tendo uma mulher estéril. O homem que recebeu de Deus uma promessa, quando tudo parecia que não iria acontecer. Quando todas as possibilidades, todas as condições eram desfavoráveis à promessa que o Senhor lhe havia feito. Mas a palavra do Senhor diz que a promessa se cumpriu, e que a esposa de Abraão, Sara, ela engravidou, e ela teve um menino chamado Isaque. Com o passar do tempo, esse menino ele foi crescendo, e ele era um filho amado de Abraão, era o filho da promessa. Ele era o filho que Deus havia prometido para ele. E a palavra de Deus diz que num dado momento, o Senhor diz assim para Abraão: Abraão, eu quero que você tome Isaque, e que você suba até o alto do monte, e lá no alto do monte, você sacrifique a Isaque, em oferta para mim. Irmãos, quando nós lemos a palavra, e vamos esse pedido do Senhor para Abraão, eu imagino que eu não sou tão diferente assim dos demais. A gente até se choca, porque Abraão não tinha filho. Eu acho que com 90 anos ele já tinha até se conformado, né? De não ter filho. Era casado com uma mulher estéril. A palavra do Senhor diz que ele já tinha tido um filho, um filho que não era o da promessa, Ismael. Que ele teve esse filho com Agar. Mas naquele momento, eu imagino que Abraão vivia os seus dias da seguinte forma: estou vivendo a promessa de Deus. Eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim. Eu estou vivendo, olha, um dia Deus se encontrou comigo e disse para mim que eu teria um filho. E olha, hoje eu tenho um filho. Porém, amados, o Senhor vem a Abraão e pede para ele: olha, sacrifique o fruto da promessa que eu te fiz. Sacrifique aquilo que eu te dei. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, existem muitas promessas na palavra, sim ou não? Muitas promessas. E nós precisamos, amados, buscar do Senhor o cumprimento dessas promessas. Porque são bênçãos do Senhor que já foram liberadas sobre nós, para nós. São bênçãos que já foram conquistadas para nós. São bênçãos que o Senhor já determinou que estivesse sobre as nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de bênção e promessas, amados, o que nós precisamos nos atentar é se em algum momento a bênção, a promessa, ela não está se tornando mais importante na minha vida do que o Deus que me fez e que cumpriu a sua promessa. Nós temos uma tendência a nos apegarmos, amados, naquilo que nós podemos ver e naquilo que nós podemos tocar, sim ou não? Quando você pode dizer que uma pessoa ela é abençoada financeiramente? É possível que uma pessoa que não tem carro, que não tem uma casa própria, seja abençoada financeiramente? Sim ou não? Sim. Claro que é possível. Mas nós ligamos a bênção àquilo que é material,
Ou nós precisamos que Deus materialize aquilo que Ele nos prometeu. Abraão, ele chegou naquele momento, e o Senhor, quando disse para Abraão, Abraão, suba até o alto do monte e sacrifique o seu filho. Queridos, a questão não era ser um menino, porque a promessa podia ter sido outra coisa. A promessa podia ter sido terras, a promessa podia ter sido bens, mas a promessa era um filho. O que aconteceu com Abraão? Quando Deus pediu a Abraão o sacrifício, o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, quem é mais importante na sua vida? Eu ou a promessa? Você mantém relacionamento comigo por causa de quem eu sou, ou porque você está aguardando a promessa se cumprir? Você me serve porque você me ama, ou é porque agora que eu te prometi alguma coisa, você não me deixa, porque você está interessado no cumprimento da promessa? Porque veja que Abraão tinha um filho. A promessa era que Abraão tivesse um filho? Não. A promessa era que Abraão fosse o pai de uma grande nação. Abraão estava num processo. Ele estava vivendo o processo para que aquela promessa se cumprisse na vida dele. Amados, nos nossos dias, a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos tempos, por se aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Mas quando a palavra fala de amor, ela está falando de amor mesmo, e não de apego. A palavra está falando de amor, e não de apego. Porque nós somos apegados a muitas coisas. Nós temos apego por muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes, nós nos apegamos a situações e até bênçãos que nós recebemos sobre a nossa vida. E talvez o Senhor nos pergunte: você tem um relacionamento comigo por causa de quem eu sou? Porque você entende que eu te amo? Ou você tem um relacionamento comigo porque você está esperando a promessa se cumprir? Amados, Abraão, a palavra do Senhor diz que ele pegou aquele menino e ele sobe no alto do monte com Isaac. E enquanto ele subia, e ele ia lá, talvez pegando os gravetos, organizando como que ele faria o altar para sacrificar a promessa, o filho perguntava assim: pai, mas cadê o cordeiro? O que é que nós vamos sacrificar? Pai, eu estou entendendo que nós estamos subindo, Deus mandou, mas assim, o que é que nós vamos sacrificar? Eu penso, irmãos, que Abraão não tenha falado para Isaac, porque ele não queria gerar em Isaac. Talvez o desespero que havia no coração dele. Porque Abraão amava Isaac, seu filho. E ele falava, eu imagino, irmãos, como pai ele dizia assim: não vou correr o risco que Isaac fuja, que Isaac corra. Então eu não vou falar. Mas qual era a resposta de Abraão para Isaac? A resposta era: Deus proverá para si um cordeiro. Eu me lembro, amados, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens que foram levados escravos até a Babilônia. E porque eles adoravam ao Senhor, porque eles eram obedientes ao Senhor, porque eles não aceitaram se dobrar diante do sistema onde eles viviam, a palavra do Senhor diz que eles foram lançados em uma fornalha de fogo.
A questão, amados, é que eles sabiam que seriam lançados, sabiam o risco que corriam, e quando eles foram questionados, vocês estão entendendo que vocês vão ser lançados numa fornalha superaquecida, e que não há, e que até os soldados que foram lá abrir aquela fornalha para que vocês fossem lançados, eles já morreram. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E a resposta daqueles jovens foi: se morrer, morremos. Mas nós não vamos nos curvar diante de outro Deus, que não seja o Deus de Israel. Abraão, ele tinha uma convicção de que Deus proveria para ele um cordeiro. Mas veja, amados, não necessariamente Abraão subiu para desistir se o Senhor não provesse. Porque, amados, Abraão sabia que a promessa era maior do que ter um filho. Nós temos recebido do Senhor muitas promessas. Nós já recebemos do Senhor muitas promessas. Mas muitas vezes, irmão, o Senhor nos entrega algo para provar o nosso coração. E ver se o nosso coração está em Deus ou na promessa. Para ver se o nosso coração está em obedecer a Deus e a nos sujeitarmos a Ele, ou se nós estamos negociando com Deus. Ou para ver se nós estamos apenas barganhando com Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Abraão, ele subiu até aquele monte. Ele não subiu para voltar acompanhado do seu filho. Ele voltou para sacrificar o seu filho. E eu penso que quando ele dizia assim, olha, Deus proverá para si um cordeiro. Que Abraão dizia assim, olha, eu também não estou entendendo. Eu também não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que Deus que fez a promessa, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amados, Isaac, ele não era o cumprimento da promessa. Porque a promessa era uma grande nação. A palavra de Deus fala que Isaac, ele era o filho da promessa. Mas a promessa, ela ia se cumprir na grande nação. E não em apenas um filho. Mas se Abraão não tivesse submetido à promessa, à obediência a Deus, à sujeição a Deus, ele não teria se tornado pai de uma grande nação. O que eu quero dizer nessa noite, amados, é que nós precisamos nos apegar, não na promessa, mas no cordeiro que o Senhor proveu para si mesmo. Nós precisamos entender que todas as promessas que o nosso Deus ele fez, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Todas. E isso implica em nos corrigir, nos ensinar, nos dar umas varadinhas, né, nas ovelhinhas. Mas nós precisamos, amados, estar dispostos. Porque muitas vezes nós nos contentamos em ficar no meio do processo. Se Abraão não tivesse se submetido ao Senhor e subido até no alto do monte e demonstrado ao Senhor que a promessa não era mais importante do que aquele que prometeu, provavelmente Abraão não seria o pai de uma grande nação, porque ele teria atrapalhado o processo. Amados, nessa noite de ceia, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos fez uma promessa de que nós viveríamos eternamente com Ele uma vida abundante. Amém? Porém, para nós vivermos essa vida abundante, nós estamos num processo.
Nós estamos dia após dia num processo de santificação, de purificação, de mudança de atitude, de conversão de caminho. Nós estamos nesse processo. Nós não podemos, amados, permitir que nada tire o nosso foco e o nosso alvo, nem mesmo as promessas. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. No entanto, amados, quantas vezes nós nos perdemos no meio do processo? O Senhor disse que eu teria... Por que a gente sempre pensa em coisas materiais, né, irmãos? O Senhor falou que eu teria um grande emprego. E aí você está trabalhando numa empresa legal, numa empresa grande, com possibilidade de progressão. E aí o Senhor vem falar para você assim: vai lá e pede a conta. Uau! Senhor, mas e a promessa? Mas e a promessa? A resposta é: Deus proverá para si um cordeiro. Porque o cordeiro, amados, é para Ele, não é para nós. Amém? O cordeiro é para Ele. Nós somos para Ele. E quantas vezes nós estamos preocupados naquilo o que eu ganho com isso? O que é que eu ganho? Amados, o que é que você ganha em obedecer a Deus? E se você não ganhar nada? Vamos parar de obedecer? O que é que eu ganho por abandonar o pecado? Mas e se eu não ganhar nada? Eu deixo de amar a Deus? A palavra do Senhor diz, amados, que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não curar? E se Ele não restaurar? E se Ele não transformar? O que é que nós vamos fazer? Mas Deus, o Senhor, me fez uma promessa de uma vida abundante. É verdade, irmãos. Estamos num processo. Estamos no processo para vivermos uma vida abundante. Mas não diferente do que aconteceu com Abraão. No meio do processo, o Senhor, Ele identifica aquilo que nos atrapalha, aquilo que está no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: olha, onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Eu amo ao Senhor, mas se Ele me pedir para abrir mão do meu carro, complicado, hein? Como que eu vou abrir mão do meu carro? Gente, o meu carro, como que eu vou abrir mão do meu carro? Senhor, o Senhor me fez uma promessa que eu teria uma frota, e agora eu só tenho um e o Senhor pede. Amados, se os nossos olhos estiverem na promessa, e não no Senhor que nos fez a promessa, nós corremos o risco de parar no processo, no meio do caminho. Mais uma vez eu quero dizer isso: a promessa não era que Abraão teria um filho, a promessa era que Abraão seria o pai de uma grande nação. A promessa, irmãos, não é que nós vamos ter uma vida farta, feliz, totalmente satisfeitos aqui nessa terra. A promessa do Senhor é que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós venceríamos o mundo, porque Ele venceu. E o que é vencer o mundo, amados? É a convicção de que quando nós não estivermos mais nessa vida, nós estaremos vivendo a promessa de uma vida eterna, de uma nova vida com o Senhor, que não é limitada mais ao mundo físico, de uma vida que não, onde a morte ela não reina mais sobre nós. Mas infelizmente, amados, muitas vezes
nós nos perdemos no meio do processo. Deus falou que ia me dar uma casa. Deus falou que ia me dar um carro. Deus me falou que os meus filhos seriam uma bênção. Irmãos, é verdade. O Senhor diz mesmo que nós seríamos abençoados onde nós colocássemos a planta dos nossos pés. Nós seríamos abençoados. Mas o Senhor não disse que Ele estava nos abençoando para que nós tirássemos os nossos olhos do cordeiro que Ele proveu para nós. Ele não disse que o objetivo era que nós perdêssemos o foco. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que vai acontecer com Isaac, que nós perdemos o foco da grande nação. Amados, o Senhor nos fez muitas promessas, mas a maior promessa que o Senhor nos fez, aquela que Ele entregou o seu único filho, para que nós estivéssemos com Ele numa vida eterna. Essa promessa é a promessa que se cumpre quando o Senhor, Ele provê para nós um cordeiro. Mas nós não podemos nos perder no meio do processo. Algumas vezes nós estamos tão ocupados em cuidar da promessa, que nós nos descuidamos. Nós nos descuidamos de alcançar o grande objetivo. Nós estamos tão ocupados com aquilo que está acontecendo nas nossas vidas no meio do processo, que nós perdemos o foco do verdadeiro objetivo. Quando Pedro foi andar sobre as águas, a palavra do Senhor diz que o mar estava agitado, e de longe eles enxergaram, os discípulos estavam dentro do barco, o mar agitado, e eles olharam de longe, e eles viram um homem vindo andando sobre as águas, e eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E aí Pedro diz assim: se és tu, Jesus, manda que eu ande contigo sobre as águas. Jesus deu uma ordem para Pedro: venha, Pedro. E a palavra diz que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, até o momento em que o vento bateu, e Pedro ficou desapercebido dos olhos de Jesus. Pedro se preocupou com o vento. Agora eu vou morrer. E aí a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Amados, quando Pedro desceu do barco, Jesus não disse para ele assim: vem porque eu vou acalmar as águas, vem porque o vento vai parar. O Senhor não disse, a palavra não nos mostra nada disso. A palavra do Senhor nos mostra que havia uma situação de grande adversidade no meio do mar. E naquela situação, o Senhor falou para Pedro: vem, Pedro, é desse jeito, é desse jeito. Se você estiver com seus olhos em mim, se você não perder o foco, se você não perder a convicção de que, apesar das circunstâncias, eu estou com você, você vai alcançar a promessa. Olha, irmãos, o que Pedro tinha pedido para Jesus não era assim: olha, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Não foi isso que Pedro pediu. Pedro disse para Jesus: dê ordem para que eu vá ter contigo. Ter com Jesus, o que significa? Encontrar-se com Ele, chegar até Ele. Porém, amados, no meio do processo, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E nessa noite, amados, que é uma noite de ceia, nós possamos nos lembrar a promessa, irmãos, a promessa principal, a promessa pela qual Jesus morreu na cruz. Não foi para que nós adquiríssemos bens, não foi para que nós fôssemos felizes nessa terra. A promessa que o Senhor nos fez quando Ele entregou o seu Filho Jesus na cruz é que nós estaríamos com Ele até o fim. É que Ele nos salvaria
E que nós teríamos nele o cumprimento de uma promessa. Que era a promessa da vida eterna. Esses dias, dando aula na escola bíblica, eu dei até um exemplo para os alunos, né? Eu disse para eles assim, quando a gente pega a palavra do Senhor, e você abre em Gênesis, essa página é a promessa que Deus fez para nós. Está aqui. Tudo que Deus desejava para nós era isso aqui. Aqui não fala de carro, aqui não fala de casa, aqui não fala de nada disso. Aqui fala de satisfação em Deus. Aí, capítulo 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 2, capítulo 3, o homem sai do propósito. O homem perde o foco. E aí, amados, tem que acontecer tudo isso aqui. Tudo isso. Para chegar aqui. E nós voltarmos à vontade de Deus. Tudo o que Deus fez aqui era para que nós chegássemos no final e herdássemos a vida eterna. Assim como Jesus, ele disse assim, uma parábola: tolo, hoje te perdirão a tua alma. E aí? Que essa seja uma noite, amados, de religação com Deus. Que hoje seja uma noite de restauração. Que essa seja uma noite onde nós possamos dizer para o Senhor assim: Senhor, eu reconheço, se for o caso, irmãos, Senhor, eu reconheço que eu perdi o foco. Eu reconheço que o meu foco tem sido as promessas. Eu reconheço que se o Senhor parar de me abençoar, talvez eu não continue te servindo. Eu reconheço que se eu deixar de experimentar do cumprimento dessas promessas, da sua provisão, eu confesso que eu não tenho estrutura para continuar andando contigo. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, amados. Porque a palavra do Senhor diz que antes mesmo que uma palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabia de tudo que nós íamos dizer. Porque Ele sonda e conhece os nossos corações. Existe aquela canção que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A questão é, e se Deus fizer quem eu sou? Deus não muda, amém, amados? E eu? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, quem sou eu? Se Deus não fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, quem sou eu? A segurança que nós temos, amados, é que a vontade do nosso Senhor é boa, perfeita e agradável. Ainda que pareça, ainda que eu possa não entender, Senhor, mas eu não estou entendendo, mas eu vou crer, eu vou confiar, eu vou descansar, eu vou acreditar que o Senhor já proveu para mim um cordeiro. O teu filho Jesus, ele já morreu na cruz e eu sou teu filho. E como filho eu tenho o teu cuidado. E quando o Senhor disser não para mim, eu tenho certeza, isso é o melhor.